Prepare-se para uma jornada intensa e emocionante através do coração da guerra e da luta pessoal. Neste vídeo, você vai testemunhar a história arrebatadora de um veterano de guerra que, diante de um novo chamado para o campo de batalha, se vê em uma encruzilhada entre seu dever e a necessidade desesperada de escapar de seus demônios interiores. Segredos, sacrifícios e uma busca implacável pela redenção marcam esta narrativa poderosa. Não pisque, porque a batalha está apenas começando e cada segundo é crucial. Bem-vindo ao Filmes Tecnológicos. Antes de começarmos a história de hoje, já deixa o seu like porque essa trama vai te surpreender. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Além de ficar por dentro de tudo sobre filmes, você estará apoiando e fortalecendo o nosso canal. Muito obrigado e aproveite o vídeo. O filme começa no Iraque, onde um esquadrão militar americano está estacionado em um posto de controle. De repente, um carro em alta velocidade se aproxima de longe, com seus ocupantes disparando tiros. Os atacantes são revelados como um grupo de rebeldes iraquianos que quebram o posto de controle e continuam atirando. O líder no comando, o sargento Brandon, ordena seus soldados a perseguirem os invasores. Uma intensa perseguição se desenrola, com os soldados disparando contra os rebeldes pelas ruas da cidade. Eles eventualmente chegam a um beco, inconscientes dos perigos potenciais que os aguardam. O esquadrão sai do veículo e se move cautelosamente em direção ao beco. Logo, os rebeldes lançam um ataque dos telhados, o que leva a um tiroteio mortal entre os dois grupos. Durante isso, um foguete atinge um dos jipes, matando tragicamente 2 soldados. Os rebeldes então lançam outra granada dos telhados, que explode em um veículo civil. Um dos soldados, Tommy, está próximo ao veículo durante a explosão. Outro soldado chamado Rico, altruisticamente, se joga sobre Tommy para protegê-lo. Infelizmente, este ato de bravura deixa-o gravemente ferido com queimaduras por todo o corpo. Brandon corre para verificar Rico enquanto o resto do esquadrão fornece fogo de cobertura. Ele rapidamente move o soldado ferido para um beco próximo para protegê-lo de novos ataques. Momentos depois, outro soldado chamado Preacher é atingido por tiros inimigos, causando ferimentos graves em seu pescoço e mandíbula. Seu melhor amigo Tommy corre para ele, mas Preacher tragicamente morre em seus braços. Enquanto isso, os rebeldes continuam seu ataque de tiros, e o sargento Steve persegue um deles até uma casa. Brandon logo descobre que seu amigo de longa data, Steve, foi ferido, então ele corre para dentro da casa para ajudá-lo. Lá, ele se depara com vários homens, mulheres e crianças mortos, com seu sangue espalhado por toda parte. Ele ajuda um ferido Steve a sair da casa, antes que a situação piore. A emboscada resulta na morte de 3 soldados do exército americano, enquanto um fica gravemente ferido. Após essa experiência angustiante, Brandon e seu colega soldado retornam para sua pequena cidade no Texas. Eles recebem uma recepção calorosa da comunidade, seguida por um desfile. No entanto, a única coisa verdadeiramente digna de celebração é sua sobrevivência. Na cena seguinte, os soldados participam de uma pequena festa de boas-vindas em um pub local, cercados por familiares e amigos. Um Steve bêbado começa a contar os combates brutais que enfrentaram durante a guerra, o que claramente deixa os outros desconfortáveis, embora ele permaneça alheio. Ele continua a compartilhar seu desejo de se juntar à equipe de snipers e usá-la para vingar seus camaradas caídos, eliminando os rebeldes iraquianos. Naquela noite, Brandon recebe uma ligação de Michelle, que é sua amiga de infância e agora noiva de Steve. Percebendo sua angústia pela ligação, ele rapidamente dirige até a casa deles e encontra Steve cavando um buraco no quintal da frente. Brandon tenta falar com ele, mas não consegue penetrar em seus pensamentos. Steve, perdido em seus pensamentos, continua cavando como se estivessem em uma missão na zona de guerra. Fica claro que ele está tendo um colapso mental, provavelmente devido ao PTSD da guerra. Logo depois, Brandon entra na casa para falar com Michelle e, chocantemente, encontra o lugar em desordem. Michelle então explica que Steve, em um estado de embriaguez, começou a acreditar que inimigos estavam atacando-o. Ele então destruiu a casa inteira e começou a cavar um buraco lá fora. Nesse momento, Brandon nota uma contusão no rosto de Michelle. Ela revela, chorando, que Steve acidentalmente a atingiu durante seu surto de embriaguez. Enquanto conversam, eles notam Steve adormecendo no buraco lá fora, ainda segurando uma arma na mão. Momentos depois, Tommy chega à casa, batendo seu carro em uma árvore.
Brandon se aproxima dele e um Tommy visivelmente bêbado revela que sua esposa Ginny o expulsou por causa de seus problemas com a bebida. Ele então confessa a Brandon que planeja ficar na cabana deles fora da cidade por alguns dias. Brandon também simpatiza com ele e sugere que o resto do esquadrão se junte a ele na cabana para tirar um tempo e relaxar. Na manhã seguinte, os soldados passam o tempo na cabana bebendo. Tommy se diverte atirando em seus presentes de casamento enquanto seu amigo Short lê os cartões de presente em voz alta. Um Steve com ressaca é subitamente acordado pelos tiros. O resto do esquadrão ri enquanto ele sai cambaleando do porta-malas do carro, confuso e se vestindo apressadamente. Mais tarde, naquela noite, Brandon chama Steve para uma conversa particular e pergunta sobre uma contusão em seu rosto. Steve inicialmente desvia, alegando que bateu em uma porta. No entanto, Brandon vê através de sua mentira e o confronta diretamente sobre bater em Michelle. Pegando-o de surpresa, Steve confessa que não se lembra do incidente violento. Ele admite ter apagado algum tempo depois da festa no pub e acordado subitamente no porta-malas do carro de Tommy. Apesar disso, Brandon o adverte severamente que tal comportamento não pode se repetir. No dia seguinte, o esquadrão retorna às suas bases militares. Brandon antecipa ser dispensado do dever e aconselha Tommy a liderar os recrutas. Para sua decepção, ele recebe ordens para ser enviado de volta ao Iraque devastado pela guerra. Brandon acha difícil aceitar seu destino, já que ainda está lutando para lidar com a perda recente de seus camaradas. Enfurecido, Brandon confronta seu oficial comandante, Tenente Coronel Butch, sobre a ordem. Butch explica que a diretiva é baseada na política de retenção do exército. Esta política exige que os soldados retornem ao serviço mesmo após o término de seu compromisso ativo. Ao ouvir isso, Brandon critica abertamente o presidente, provocando uma discussão acalorada entre ele e Butch. Crescendo cada vez mais furioso, Butch lembra a Brandon de suas responsabilidades como líder do esquadrão e da necessidade de seguir ordens. Quando ele se recusa a obedecer, Butch o acusa de desobedecer a uma ordem direta de seus superiores. Ele então ordena que seus homens prendam Brandon na prisão militar até seu redesdobramento. Logo depois, Brandon é escoltado por 2 soldados em direção à prisão, mas ele resiste ferozmente e consegue escapar. Ele então dirige rapidamente para longe da base, antes de parar em algum lugar ao longo da estrada para ligar para Steve. Ele relata todo o ocorrido e explica sua decisão de fugir após descobrir que foi redesdobrado para o Iraque. Steve adverte Brandon contra essa medida arriscada e sugere procurar ajuda de Butch. Ao retornar para casa, Brandon encontra o xerife da cidade esperando lá. O xerife informa os pais de Brandon sobre seu status de foragido e revela que Butch ordenou pessoalmente uma busca estadual por ele. O xerife pede ao ex-pais de Brandon que o aconselhem a se render e assumir a responsabilidade por suas ações. Depois que o xerife sai, Brandon senta-se com seus pais e Michelle e explica toda a situação. Ele então propõe levar o caso a um senador, mas seu pai adverte sobre as consequências de violar a cadeia de comando. Indiferente, Brandon decide dirigir até Washington, D.C. para resolver o problema pessoalmente. Devido à vigilância militar sobre sua família, Michelle se oferece para dirigir com ele. Na manhã seguinte, Brandon e Michelle se escondem enquanto policiais chegam procurando por eles. Enquanto isso, Tommy implora a Butch por outra chance e promete melhorar como soldado. Steve então liga para Brandon e informa que passou a noite na cadeia tentando tirar Tommy de uma acusação de dirigir embriagado. Ele expressa frustração pelo fato de Brandon, como líder do esquadrão, não estar presente para lidar com esses assuntos. Nesse momento, Brandon diz a Steve que está indo para Washington, D.C. para se encontrar com o senador. Steve fica ainda mais furioso, preocupado tanto com a segurança de Brandon quanto com o bem-estar de Michelle. Brandon então promete deixar Michelle antes de cruzar a linha do estado e o tranquiliza, dizendo que retornará rapidamente. Mais tarde naquela noite, Brandon e Michelle visitam a família de Preacher, um dos soldados sob o comando de Brandon que foi morto na emboscada no beco. Brandon relata os detalhes angustiantes da emboscada. Apesar disso, os pais de Preacher expressam sua gratidão pelo esforço de Brandon em visitá-los e verificar como estão. Quando Brandon e Michelle voltam para o carro,
eles descobrem que a janela foi quebrada. Brandon instrui Michelle a esperar por ele enquanto ele rastreia os culpados em um beco. Ao confrontar os homens, eles atacam Brandon, e um deles saca uma arma. Apesar das probabilidades, Brandon consegue desarmar o agressor e força todos a se ajoelharem como se preparando para executá-los. Quando Brandon está prestes a atirar, Michelle intervém. Ela o persuade a parar e sair com ela, e Brandon relutantemente concorda. Depois, eles reservam um quarto de hotel nas proximidades, onde Brandon se encontra com outro soldado foragido. Ele revela que o senador não será de ajuda e explica as dificuldades de estar fugindo. Ele então sugere um advogado que pode ajudar a organizar documentos de dispensa falsos. Ele também explica que Brandon poderia estabelecer uma nova identidade no Canadá, o que facilitaria significativamente sua vida como fugitivo. Na manhã seguinte, Steve os visita no hotel, tendo descoberto seu paradeiro através de Michelle. Ele chega uniformizado para levar Brandon de volta. Ele então informa que fez um acordo com Butch. Todas as acusações contra Brandon serão retiradas se ele retornar à base em 14 horas. Brandon fica enfurecido, acusando Steve de tomar decisões pelas suas costas. É então revelado que Steve se voluntariou para retornar ao Iraque e se alistou novamente. Michelle fica furiosa e questiona o compromisso de Steve com seu relacionamento e seus planos de casamento. Ele a tranquiliza, dizendo que ainda se casarão quando ele retornar de sua missão. No entanto, ela permanece em silêncio, sentindo-se magoada pelas decisões de Steve. No fim, ela decide terminar o relacionamento, incapaz de superar sua traição e falta de comunicação. Logo após, os dois homens saem para fora, onde Steve revela a luta contínua de Tommy com o alcoolismo. Ele tenta persuadir Brandon a retornar ao serviço com ele, enfatizando que o esquadrão só respeita Brandon como líder. No entanto, Brandon permanece firme em sua decisão e enfatiza a natureza falha da guerra. Steve lembra duramente da realidade. O senador não ajudará porque Brandon é um fugitivo. Mais tarde, Brandon liga para o escritório do senador, mas é informado que o senador se recusa a encontrá-lo, já que ele é considerado um fugitivo. Enquanto isso, Steve encontra Tommy, que está novamente muito embriagado. Ele insiste que vai ver sua esposa Jeannie, mas Steve tenta impedi-lo. Tommy responde dizendo que Steve não deveria dar conselhos sobre relacionamentos, o que deixa Steve frustrado e saindo em frustração. Seguindo isso, Brandon e Michelle visitam Rico, o soldado que bravamente resgatou Tommy durante a emboscada no Iraque. Rico compartilha a extensão devastadora de seus ferimentos. Ele perdeu o braço e a perna direitos, sua visão e sofre de queimaduras graves no rosto devido à explosão. Durante a conversa, Rico relata a situação horrível no hospital, que está cheio de gritos e pesadelos de veteranos de guerra. Apesar de tudo, Rico permanece grato por ter sobrevivido e não estar mais na zona de guerra. Mais tarde, Brandon desabafa com Michelle sobre o caos e a incerteza do campo de batalha. Ele compartilha sua culpa e trauma pela morte de seus companheiros soldados, e também por acidentalmente tirar a vida de vários civis iraquianos inocentes. Logo após, Brandon contata o advogado recomendado pelo outro soldado foragido. O advogado instrui a encontrá-lo em um restaurante com $11.000. Portanto, Brandon e Michelle vendem seu carro e trocam por uma bicicleta para reunir a quantia necessária. No restaurante, o advogado informa que não há volta depois deste ponto. Ele então entrega a Brandon um novo conjunto de documentos de identificação e lhe dá um número de telefone para ligar. O advogado explica que uma vez que ele ligue para o número, alguém arranjará para buscá-lo em seu novo destino. Seguindo isso, Brandon liga para sua mãe e descobre a notícia devastadora de que Tommy tirou a própria vida na cabana da floresta. Durante o serviço funerário, Brandon visita o túmulo de Tommy para prestar suas homenagens após todos terem ido embora. Logo depois, Steve também chega e confronta Brandon. Ele se culpa por ter ido embora e não estar lá para Tommy. Eles acabam em uma luta física enquanto ambos lutam com sua dor e raiva. A briga eventualmente termina com Brandon saindo da cena, deixando Steve chorando em lágrimas. Alguns dias depois, Brandon se despede de seu pai e parte com sua mãe e Michelle. Juntos, eles o levam em direção à fronteira mexicana para ajudá-lo a começar uma nova vida discretamente. Ao se aproximarem da fronteira, Brandon luta com a realização de que deixar tudo o que ele conhece não resolverá seu tormento interno. Ele decide não cruzar para o México, acreditando que não pode realmente deixar a guerra para trás, fugindo dela. Mais tarde, Michelle se junta à OS Paz de Brandon e eles chegam para se despedir. O filme
filme chega ao fim enquanto Brandon, junto com Steve e outros soldados, se prepara para ser enviado para outra zona de guerra. Sabia que este roteiro captura a realidade crua dos veteranos de guerra de uma forma que poucos filmes conseguem? Inspirado em histórias verdadeiras de soldados que enfrentam o transtorno de estresse pós-traumático, TPT, ele aborda a controversa política militar de retenção que obriga soldados a continuarem servindo mesmo após o término de seu compromisso ativo. Além disso, a representação dos desafios emocionais e psicológicos dos personagens é tão autêntica que muitas cenas foram baseadas em entrevistas reais com veteranos, trazendo uma profundidade e uma humanidade raramente vistas no cinema de guerra. Às vezes, a única maneira de encontrar a paz verdadeira é enfrentá-los de frente, descobrindo que a coragem não está apenas no campo de batalha, mas também na luta para reconstruir nossas vidas e relações. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima.